agronegócio, quinta-feira, hein, senhoras e senhores? Quinta-feira, 24 de março de 2022, agora 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube, pelo noticiasagricolas.com.br, o site do produtor rural. E não se esqueça que esta abertura de mercado tem sempre o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, depois que terminar essa nossa conversa, você vai para as redes sociais e vai seguir a Cochupé para ficar por dentro de tudo que acontece, como eu sempre digo, na cafeicultura brasileira e mundial. Da redação nos acompanha a Letícia Guimarães, colhendo ali todas as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus comentários. Mande para nós de onde você está falando, mande para nós até onde estão chegando as informações do Notícias Agrícolas, que a gente quer saber do que você quer saber, tá certo? Queremos te ouvir, os canais de comunicação estão abertos, YouTube, Instagram, fiquem todos bem-vindos. Estou recebendo aqui bom dia já do Demas, do Agnaldo e do Elvis, que nos acompanha de São Paulo, capital. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Bom Dia Agronegócio. Vamos falar dos preços, vamos falar dos mercados, vamos falar hoje dessa um mês de guerra, né? Dessa data aí, hoje, 24 de março, há exato um mês, a Rússia iniciava a sua invasão à Ucrânia, né? No dia 24 de fevereiro de 2022, os mercados seguem sentindo, seguem voláteis, seguem incertos, e a gente vai falar sobre isso hoje aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, além de, claro, tratar de vários outros assuntos, vários outros temas que são importantes para o seu dia a dia, e a gente já vai começar com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil e possa tomar boas decisões. Combinado assim? Vamos lá. Olha só, Bolsa de Chicago para a gente começar. É um dia de realização de lucros, já já a gente desdobra um pouquinho desses mercados, tá? Soja caindo 0,7% para o primeiro vencimento valer 17 dólares e 6 cents por bushel. O milho, 7 dólares e 52 caindo 0,6%. O trigo lidera as baixas, tem 1,5% de queda, com o primeiro contrato valendo 10 dólares e 88. Ainda na Bolsa de Chicago, derivados de soja também num dia de correção. Para o farelo de soja, a baixa é tímida de 0,3%, 483 dólares e 80 cents por tonelada curta no primeiro vencimento. Agora, no óleo, é que a coisa é mais séria. 2% de baixa, 74 dólares e 45 cents, 74 cents mais 45 por libra peso, tá? Então, para o óleo, hoje é um dia de baixas mais fortes. Bolsa de Nova York agora. O café sobe, tem alta de 0,4% para 2 dólares e 26 mais 13 por libra. O algodão, 19 cents mais 46, perdão. O açúcar, 19 cents mais 46 por libra, uma alta de 1,09%. O algodão, agora sim, 1 dólar e 30 mais 19, uma alta de 0,12%. E o petróleo, hoje trabalhando em queda. Nós temos para o WTI 114 dólares e 70 cents, uma pequena baixa de 0,2%, e vamos dar uma olhadinha no WTI, né? No Brent. Hoje estou meio confusa, vocês perceberam, né? No Brent, a baixa é semelhante, 0,2% também, para 121 cents mais 30, 121 dólares e 40 cents por barril. Carla Mendes, bom dia, hein? Bom dia. Vambora. O gás natural subindo, o ouro subindo, a prata subindo e o cobre também em alta. Vamos dar uma olhadinha no dólar index? O dólar index em alta nesta manhã de quinta-feira. Lembrem-se que quando a gente olha para esse movimento das commodities, ele está muito atrelado ao movimento do dólar, inclusive do dólar frente ao real, né? As nossas exportações desempenhando bem, ela tem uma pressão aí sobre a moeda americana frente à brasileira, né? Entre outros fatores, naturalmente, e ajuda a promover essa baixa que nós temos visto. Ontem o dólar fechou no Brasil a R$ 4,84, uma perda de 1,5%. Então percebam, nós temos aí commodities ainda em patamares elevados, mas o dólar em baixa, ajudando ou favorecendo um ambiente para preços mais contidos aqui no Brasil por conta dessa queda, desse recuo, ok? Estamos de olho, estamos acompanhando, já já a gente fala um pouco mais sobre o dólar. Em 6 minutinhos abre o nosso mercado aqui no Brasil.
tá? Vamos dar uma olhadinha também no mercado asiático, informações da Agriinvest Commodities. Olha só, bolsa de Dalian, alta para o farelo, alta para o óleo de soja, alta para o milho, baixa para o suíno vivo. Para o suíno vivo, uma perda de 0,2%, tá? E aquele resuminho do mercado financeiro da Agriinvest, se você ainda não acompanha o blog da Agriinvest, inteligência.agriinvest.agr.br. Insights de quem está dentro do mercado é importante para complementar as informações que você colhe aqui no Notícias Agrícolas, tá? Bolsas na Ásia em queda, petróleo com leve baixa, número de navios tanques saindo da Rússia caiu de 200 no início do ano para menos de 100 essa semana. A Agência Internacional de Energia, a EIA, fala em redução de 3 milhões de barris por dia, tá? 3 milhões de barris por dia. Muitos falam em recessão induzida pela inflação. Pode acontecer. Consenso de crescimento na China caindo, 5% esse ano. Putin quer mudar a regra do jogo na venda do petróleo e gás para a Europa. Quer mudar os contratos para rublo, que é a moeda russa. Já que está sancionado, está fora do sistema SWIFT, não pode operar em dólar, iene, libra e euro, tá? Não pode. Então, quero vender em rublo, né? E quem vai falar que não? Vamos ter que entender. É mudar as regras do jogo no meio do jogo. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Desde o começo da semana a gente está ventilando essa possibilidade, né? Ainda não se sabe o quão séria é essa demanda, mas o rublo voltou abaixo dos 90 por dólar. Chegou a bater 150 após as sanções. Como eu falei, fora do sistema SWIFT, que é o sistema internacional de pagamento, a gente vê a Rússia sem possibilidade de negociar nessas que são as principais moedas do mundo. Dólar, euro, libra, esterlina, depois iene e... o que eu falei? Acho que é isso, né? São essas as principais. Então, vai olhar para a sua própria moeda, certo? E olha só, se for levada para frente essa mudança, a falta de gás vai ser ainda maior para os europeus. 40% do gás da Europa, 46% do petróleo e 55% do diesel vem da Rússia, tá? O clima para 15 dias é benéfico para o milho safrinha no Brasil e no Paraguai, diz a Agriinvest. Clima mais seco no sul dos Estados Unidos continua dando suporte ao rally do algodão. Hoje vamos falar também sobre o mercado do algodão, sobre o mercado do trigo, tá? Vamos entender como é que estamos aí um mês depois do início da guerra, como é que estão os principais mercados, ok? Pessoal, vão mandando as suas perguntas, mandem suas colocações, estamos aqui de olho em tudo que vocês nos mandam, tá? E a gente vai tentando responder o máximo de perguntas que conseguir. Letícia Guimarães está nos ajudando ali nessa coleta de todas essas colocações, comentários e perguntas, ok? Eu quero começar os nossos trabalhos aqui falando sobre clima, tá? Porque ontem a Virgínia Alves, ela entrevistou... Deixa eu tentar levantar um pouquinho aqui minha cadeira, para ficar mais altinha para vocês, acho que agora sim. Vamos lá. Então, a Virgínia Alves ontem entrevistou o pessoal da Metsul, lá um Instituto de Meteorologia do sul do país, trazendo informações atualizadas sobre o Laninha. Inclusive, vou pedir para a Letícia já dividir conosco essa informação na tela de vocês, essa notícia sobre o Laninha, uma entrevista feita com Estael Cias, que é a meteorologista lá da Metsul, feita pela Virgínia Alves, nossa especialista em clima, para justamente trazer essas informações sobre a questão do Laninha, que, segundo a Metsul, persiste, favorece a queda nas temperaturas e a primeira onda de frio intensa esperada já para o final de abril, tá? Segundo Estael Cias, deu entrevista ao Notícias Agrícolas. Ainda de acordo com a Metsul, o fenômeno deve perder força entre o final do outono e o início do inverno aqui para nós na América do Sul, aqui para nós no Brasil. Isso traz risco de frio antecipado e mais intenso para o sul, podendo chegar até Minas Gerais durante o inverno, tá? Então, essas informações já estão na tua tela. A Letícia vai te mostrar também como é que você faz para chegar até essa informação. Menu, vídeos, clima, tá? A Letícia vai te mostrar agorinha. Então, ó lá, menu, vídeos, clima. Vai procurar pela Estael Cias, eu vou colocar para vocês aqui no Instagram, Estael Cias, da Metsul, tá? Menu vídeo clima, menu vídeos clima, tá? E é isso.
Laninha persistindo, pelo menos até o final do outono aqui no Brasil, ou seja, nos próximos 3 meses. Temos aí a primeira onda de frio intenso já esperada para abril. Atenção para sua segunda safra de milho, ok? Os próximos 15 dias me parecem ainda, como mostram os mapas, né, como vem reforçando a Agriinvest, favoráveis para o desenvolvimento das lavouras. O plantio correu dentro de uma boa janela, está na fase de conclusão. Nós estamos terminando também a conclusão da colheita da safra de verão, da colheita da safra de soja. Então agora os olhos vão aos poucos se voltando efetivamente para né, a segunda safra de milho, que é realmente um ponto importante agora. Falando já um pouquinho sobre o mercado do milho, nós temos observado uma pressão sobre os preços aqui no Brasil, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico, ali no disponível, e nos portos. Isso se dá por conta do dólar. O dólar, como eu falei, perdeu o patamar dos 5 depois dos 4,90. Ontem fechou com R$ 4,84. Então nós temos aí esse recuo, essa pressão para os preços do milho, e a gente vai entender isso também para os preços da soja, para os preços do café, para os preços do trigo, do açúcar, para todas as nossas commodities, principalmente na hora de exportá-las, né? Quando a gente vê um aumento da nossa moeda em relação à moeda americana, precisamos entender que perdemos um pouco de competitividade, tá? Então, isso vai trazer certo travamento nos negócios, como já está acontecendo. Então, ontem os preços perderam aí de 0,2% a 0,3% na Bolsa Brasileira, né? Já já a gente tem os primeiros negócios acontecendo aqui no Brasil, no mercado futuro do Brasil, e nós temos então essa pressão, negócios mais calmos, mais pontuais, né? Menos intensos do que observávamos há algumas semanas, quando nós tínhamos o suporte da B3, o suporte de Chicago e também um dólar acima ainda dos R$ 5. Então, olha só, abre aspas para Vlamir Brandalize. O mercado doméstico de balcão de milho também está recuando e varia entre R$ 85 e R$ 92 no máximo para as regiões sul e sudeste, e patamares entre 75 e 85 no centro-oeste, tá? O mercado do milho um pouco mais calmo, não caiu muito internamente, mas tem uma leve pressão de queda, tá? Então essas são as informações do Vlamir. Na visão da consultoria Safras e Mercado, o mercado nacional de milho teve uma quarta-feira ontem de negócios mais calmos e de um viés de baixa sobre os preços em meio ao aumento da disponibilidade de oferta por parte dos produtores. Abre aspas para a consultoria. O mercado brasileiro de milho teve uma quarta de preços estáveis a mais baixos, em mais um dia lento na comercialização. As cotações mostraram uma tendência negativa com o aumento da fixação por parte dos produtores. Como eu falei, nós tivemos semana de negócios melhores e hoje nós já estamos vendo ali, né, desde ontem, quando foi se intensificando essa queda do dólar, uma pressão sobre as cotações, tá? Então, estamos aí acompanhando esse movimento do mercado do milho. Nos portos também há uma certa pressão, então, futuro disponível e aí balcão, porto, tudo isso sentindo uma pressão um pouquinho maior nesse momento. Mercado de milho um pouquinho mais pressionado, tá? Para a Bolsa de Chicago, há um movimento de correção, de realização de lucros nessa quinta-feira, principalmente, mas isso se dá depois das altas fortes que foram registradas nas últimas semanas. Então, para o mercado do milho, há um impacto direto da guerra entre Rússia e Ucrânia, e isso está ali colocado já pelos traders no mercado para Chicago. Nós temos uma condição ainda de espera pela nova safra norte-americana. Safra 2022-23 está prestes a começar a ser plantada lá nos Estados Unidos, e em mais uma semana a gente recebe o novo boletim do USDA para a área de plantio por lá, que é o Prospective Plantings, né? Esse relatório vai trazer números de área mais próximos da realidade, daquilo que for efetivamente colocado em prática pelo produtor americano. Mais soja, mais milho, mais algodão, mais trigo. O que é que o produtor americano vai fazer, né? No relatório que nós tivemos do USDA há um mês, exato um mês, no Outlook Forum, que é aquele fórum que o USDA faz todos os anos em meados de fevereiro, ele apontou uma leve
baixa, uma leve redução na área de plantio de milho e uma leve alta na área de plantio de soja, trigo e algodão, né? Mas a mudança total imposta pela guerra aos preços dos grãos, principalmente milho e trigo, podem mexer com esses números. Então, é isso que o mercado está esperando para também ajudar a definir melhor ali as suas trajetórias, principalmente na Bolsa de Chicago. É esse relatório do dia 31 de março, tá? Outra informação importante sobre o mercado de grãos, tá? Informação que ontem foi divulgada, inclusive, foi analisada, né, por Enio Fernandes, consultor de mercado, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios. Pós-guerra trará consequências negativas para a produção de grãos e o mercado, atenção, essa é a parte mais importante, mercado ainda não avaliou impactos para a oferta global, tá? Mercado ainda não avaliou impactos para a oferta global. Vou dividir esse link aqui com a Letícia e vou pedir para ela dividir com vocês, tá? Colocar na tela essa última entrevista de Enio Fernandes feita ontem no fechamento de mercado. Conduzida pelo Alexander Horta, essa entrevista traz os impactos, né, que o mercado vai sentir depois da guerra. Como é que vai ficar isso? Quanto de oferta, né, ou de rombo na oferta nós teremos no mercado de grãos? O ministro ucraniano da Agricultura já veio a público dizer o seguinte: olha, já teremos uma área reduzida pela metade, nossa área de plantio. Não ouso dizer quanto é que vai ser a nossa safra, porque é muito incerto ainda nesse momento. Não sabemos como vai ser a adubação, por exemplo, o investimento do produtor, como é que o produtor, quem vai plantar essa safra? Porque todos os homens estão na linha de combate. Quem é que vai fazer isso? As mulheres que estão indo embora, né? Se estima que 10 milhões de ucranianos deixaram o país. Quem é que vai plantar essa safra? Né? Quem é que vai colher o que está plantado? Então, assim, há uma incerteza muito grande no leste europeu sobre o quanto vem e o mercado, como eu falei, ainda não sentiu. Então, recupere esta entrevista de Enio Fernandes, que a Letícia está colocando para você aqui na tela, tá? Enio Fernandes, da Terra Agronegócios. Então, ó, menu, vídeos, soja, Enio Fernandes, tá? Vai procurar pelo Enio Fernandes. Estou colocando para vocês aqui nos comentários o nome do entrevistado, tá? Assim vocês conseguem achar mais fácil. E a Lê tá mostrando para vocês aí como chegar até essa informação, ok? Então tá aí para ti, ó, essa situação, ok? Estamos de olho. O pessoal da Agro Mais Alto está me mandando uma informação aqui bastante preocupante. 10 homens fortemente armados invadem a empresa Moinho Piauí essa madrugada na cidade de Altos, no estado piauiense. Ainda não se sabe o que foi levado. A empresa fornece derivados do trigo para o Piauí. Eita, nós, hein? Vamos apurar, tá, pessoal da Agro Mais? Se vocês puderem, inclusive, mandar o contato de vocês para o nosso direct aqui no Instagram ou mesmo pro nosso WhatsApp, eu vou deixar o número para vocês aqui, embora apareça aí para vocês, né, ó, 19 997 670241, WhatsApp NA, tá? Mande mais informações e a gente vai colocar um repórter para apurar essa situação aí, que me parece um furto, lá na empresa, no Moinho Piauí, né? Estamos de olho. Mande mais informações para nós ou um contato da empresa, caso você tenha, para a gente poder apurar isso, tá certo? Inclusive, este tem sido um tema cada vez mais presente aqui no Notícias Agrícolas. Vocês viram que antes do Bom Dia Agronegócio entrar no ar, quem estava ao vivo era Carlos Umerli, que é especialista em segurança no agronegócio. E ele disse o seguinte, ó, foi entrevistar um produtor lá em Pirassununga, disse o seguinte, ó, o produtor rural já teve sua propriedade roubada e furtada mais de 7 vezes. É uma reportagem bastante interessante, já está disponível para você. Também vou colocar aqui, eu vou mandar o link para a Letícia dividir com vocês na tela, tá? E a gente coloca já, vai te atualizando de tudo, tá? A gente agora tem uma página dedicada a este tema, segurança no agro. Nós temos muitas novidades chegando para você, para que você não seja mais refém de situações como essa,
tá? E, assim, a gente recebe diariamente mais de 1, 2, 3, 5 ocorrências por dia de roubo, Olá, você. de invasão, e não dá para continuar dessa forma. O que é possível sabermos até esse momento? Que faltam dados, né, bem detalhados para a questão da segurança no campo. Né, nós ainda temos essa dificuldade da segurança no campo ser medida no país. E com isso a gente acaba se tornando refém, né? Ó, o pessoal mandou no direct. Obrigada, tá? Ó, matéria rolando para você no site. Esse é o Carlos Zumerli. Ele tem falado muito sobre segurança no agro aqui no Notícias e tem muita coisa boa vindo para você em relação a isso, para que as coisas comecem a mudar e você não tenha mais que passar por isso e a gente não tenha mais que dar notícias como essa, tá? Ou pelo menos não tão frequentemente, ok? Obrigada, pessoal da Agro Mais Autos, por essa informação na manhã dessa quinta-feira, viu? São os repórteres do Notícias Agrícolas, né? Obrigada. Pessoal, falamos do mercado de milho, vamos dar uma olhadinha. O mercado do milho agora para a gente arredondar, baixas, de 1,75 a 4 pontos nos principais contratos. No trigo, onde hoje também é um dia de realização de lucros, baixas de 8 a 14 pontos e meio. O primeiro vencimento tem 10 dólares e 77, o setembro 10 dólares e 50, o dezembro 10 dólares e 25 e o março 9 dólares e 97. Antes da gente tratar do mercado da soja, vou fazer aqui um rápido comentário sobre o nosso mercado de trigo, porque qual é a situação segundo o analista de mercado Elcio Bento, da Safras e Mercado? Ele me explicou o seguinte ontem numa entrevista muito, muito boa, né, e muito detalhada, como costumam ser de fato as entrevistas do Elcio. É o seguinte, o mercado do trigo, ele se lateralizou em patamares altos, mas se lateralizou, tem caminhado de lado, né, testando altas, testando baixas, mas sentindo então essa lateralidade, né? Precisa a gente conhecer mais notícias, a gente ter mais informações para saber o que pode acontecer ainda com esse mercado, né? A oferta ajustada, muito apertada, uma demanda muito presente, todos esses já são fatores conhecidos. Os problemas logísticos, a dificuldade da safra chinesa, a dificuldade da safra de inverno dos Estados Unidos, a incerteza sobre a área da nova safra de verão dos americanos, tudo isso está ali já sabido pelo mercado, já foi posto e os traders já abraçaram essa informação, estão trabalhando com isso. Então nós precisaríamos ou ter notícias muito agressivas e pior do que já se tem sobre a guerra, né? É difícil a gente pensar que pode ficar pior, mas pode ficar pior, né? Ou nós teríamos que ter o fim do conflito, que poderia pressionar as cotações agressivamente. Então, esses são os pontos de atenção, né? Que nós poderíamos ou teríamos que ter para ver o mercado. Olha lá, a Carla está dando uma caidinha hoje de novo. E nós teríamos que ver para ver o mercado se ajustar ou apresentar um outro comportamento, tá? No Brasil nós temos um cenário semelhante ao que nós tínhamos, que é de preço forte, preço alto, preços historicamente elevados, mas a preocupação agora tem sido o dólar como para outros mercados. Por quê? Porque a nova safra de trigo do Brasil, ela foi firmada com custos de produção acima dos R$ 5 no dólar. E a gente vai comercializar provavelmente com um patamar mais baixo. E essa é a preocupação do Elcio, tá? Essa é a preocupação do Elcio, assim como é a preocupação também do Peri Passotti Pedro, que é head de algodão da Stonex, que esteve no Notícias Agrícolas nesta semana, falando o seguinte: continua completamente volátil o mercado do algodão, preços distorcidos por problemas logísticos, há uma dificuldade muito séria do algodão norte-americano chegar à Ásia, por exemplo, então segue essa valorização do preço. Fora essa preocupação com a questão climática nos Estados Unidos, que traz uma preocupação para a safra nova dos americanos. Então, tudo isso vai se embolando e provoca uma distorção no preço do algodão. Para o produtor brasileiro, né? Os patamares estão altos lá em Chicago, mas o dólar está lá embaixo. Então, o que fazer, né? Para trigo ou para algodão, para soja, para o que for. Tem que ter
planejamento comercial. O que você... Não é só ir lá no mercado e travar o seu algodão porque está alto na Bolsa de Nova York ou o seu trigo porque está alto na Bolsa de Chicago. Não. Entenda a estrutura da operação e de que forma você pode passar por ela protegido. Caso o mercado suba, vai participar da alta. Caso o mercado caia, vai estar protegido da baixa e vai garantir aquele preço que você firmou ali. Então, é planejamento comercial, tá? Comercialização consciente. Algodão completamente volátil, trigo completamente volátil. Preocupação comum para ambos, o dólar em queda, tá? Então, esses dois nomes vai procurar depois que terminar o Bom Dia Agronegócio. Elcio Bento, ó, eu vou deixar sempre aqui nos comentários assim, menu vídeos, tá? Aí, barra trigo pro Elcio Bento, tá? Elcio Bento, safras e mercado. Barra algodão para Peripassote Pedro, que é head de algodão da Stonex, tá? E aí, então essas informações para você depois recuperar essas entrevistas dessa semana que foram excelentes para tentar entender, portanto, o mercado de trigo e de algodão completamente voláteis, tá? O algodão não tem um impacto direto da guerra, mas sente a questão dos problemas logísticos, tá? Então, vamos tentar entender. Pessoal, já já a gente vai falar de soja, de açúcar, de café, tá? Estamos aqui acompanhando, estamos monitorando todos os mercados que são realmente importantes. Eu vou dar uma passadinha aqui pelos nossos comentários, né? Que ainda não cheguei lá hoje. O Diego Negrão, bom dia, time do Bom Dia Agro, mercado bem estável. Carlinha, você acha que a soja tem alguma chance de voltar, pelo menos subir um pouco? Olha, Diego, eu acho que a soja tem espaço para se manter valorizada, tá? A gente está falando de uma queda hoje, mas no primeiro contrato ainda na casa dos 17 dólares por bushel. A gente está falando de 17 dólares e 9, tá? A gente está falando de um prêmio que está ali na casa de 170, 100, 180, 190 nos contratos mais próximos, né? Ali. Então a gente está falando de uma soja brasileira que vale mais de 18 dólares por bushel, quase 19 dólares. Então, eu imagino que a gente vai ter também um mercado volátil. Vamos ter que entender como é que fica o mercado na sequência da divulgação do relatório do USDA do dia 31, mas ele tem fundamentos sólidos, né? Ele tem fundamentos importantes que mantêm esse viés de alta para os preços, segundo os analistas e consultores de mercado. Mas a gente tem a questão cambial, né? Os prêmios nesse momento estão estáveis, não estão subindo mais, mas estão estáveis em patamares elevados e o dólar vem nessa sequência de baixa. Vamos ver como é que está abrindo hoje a moeda americana? Segue a baixa, 0,8% de queda, R$ 4,81, tá? Então percebe? É uma situação bastante complexa nesse momento. Então, não pode deixar de olhar, Diego, Chicago, dólar e prêmio. Essa equação precisa fazer sentido para ti, tá? Precisa contabilizar os três fatores juntos. Precisa, tá? Para você entender como é que as coisas vão se dar para o seu preço. Então, a gente tem a conclusão da safra, a gente vê que a gente está desempenhando muito bem nas nossas exportações, isso ajuda a manter uma pressão sobre o dólar, porque há mais divisas entrando no Brasil, e a gente está prestes a começar a safra americana. No momento da safra americana, a gente pode ter ali todo um conjunto de especulação sobre o mercado climático americano, em que condições de clima a safra americana vai se desenvolver, e o mercado precisa de uma safra cheia, uma safra saudável, e completa para começar a equalizar a relação entre oferta e demanda. Enquanto essa relação estiver desbalanceada, desequilibrada, a gente vai ter preços ainda em patamares elevados. Volto a dizer, apesar das baixas que são registradas hoje, que variam de 9,5 a 14,5 pontos neste momento, 9 horas e 18 minutos, a gente ainda está falando do maio, cotado a 17 dólares e 9, o julho 16 dólares e 88, o agosto 16 dólares e 41 e o setembro com 15 dólares e 48. Hoje tem uma pressão também que vem da correção do óleo de soja, como eu falei, 2% de queda no farelo, deixa eu ver se intensificou, inclusive. O óleo diminuiu um pouquinho, tá com 1,
1,7% de baixa e o farelo já próximo da estabilidade, 0,08% de alta, tá? Passou para o campo positivo. Então, o mercado bastante volátil da soja, viu, Diego? Tende a continuar ainda bastante volátil, mas olhando para esses fatores que eu te pontuei. E, fundamentalmente falando, a gente tem aí uma situação importante. Eu vou recuperar para vocês aqui uma fala do Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Do fechamento da última sexta-feira. Que dia foi sexta-feira? Foi 21? Não, né? Foi 18. Eu vou buscar aqui para vocês, ó. Vamos lá. O Matheus pontuou algumas situações, assim, bastante interessantes, tá? Ele falou o seguinte, ó, porque na semana passada nós fechamos Chicago com boas altas, né? E ele disse o seguinte, ó, foi justificável Chicago saltar dos 12 para os 16,50 na semana passada, já estamos nos 17, por conta da maior quebra produtiva da história da soja mundial, o que aconteceu aqui na América do Sul na safra 21-22. Estamos em processo de colheita, temos 71% da área colhida, então é um progresso de safra que começa a se desacelerar, porque os estados do centro do país estão em reta final, mas precisamos reaquecer nos extremos. Então, os estados da região norte, ali Matopiba, e parte do Nordeste e o Sul precisam acelerar esses processos, né? E ele ainda falou o seguinte, ó, temos a demanda da China um pouco mais ávida, depois de um momento mais tímido, com o país ainda comprando da mão para a boca, principalmente frente aos seus estoques mais baixos neste momento. Abre aspas para o Matheus. E estoques mais baixos na China remetem à necessidade da volta do país ao mercado, e a volta do país ao mercado deve dar mais sustentação aos preços em Chicago. E assim os reflexos para o mercado brasileiro continuam aparecendo. Então, Diego e amigos, já comentando o mercado da soja, não imagino que teremos ali, né, uma coisa muito louca, uma nova disparada, a não ser que a gente veja novos fatores para isso, novas motivações, como o relatório do dia 31, por exemplo, que pode trazer um número completamente diferente daquilo que o mercado está esperando, mas imagino que os fundamentos que o mercado já tem são suficientes para manter as cotações em patamares importantes, tá? E isso não sou eu que estou dizendo, isso são os analistas e consultores de mercado diariamente consultados pelo Notícias Agrícolas, o Vlamir Brandalize, que está todos os dias com o João Batista Olive no Tempo e Dinheiro falando sobre isso, mas falando da importância do produtor participar aos poucos do mercado para garantir esses preços que são ótimos preços, né? São preços excelentes. Nós tivemos, é verdade, uma baixa aí nos últimos dias em função dessa queda no dólar, mas Chicago vai ajudando a equalizar, né, a formação das cotações aqui no Brasil. Por isso eu digo, olhe sempre para essas três pontas, para esse tripé de formação dos preços. Prêmio, Chicago e dólar, tá? A queda em Chicago pode puxar um pouquinho o prêmio, vamos ver como é que as coisas vão se dar, e não dá para desviar os olhos agora da movimentação do mercado cambial, tá? Essas, então, são informações sobre o mercado da soja. Vamos lá. Bom, o pessoal aqui nos mandando bom dia, o Marcos, o Ituri, de Rio Verde, no Goiás, o Agnaldo, o Lucas, bom dia, Lucas e João Paulo, de São Luís Gonzaga, bom dia, amigos. Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul, Campestre, sul de Minas Gerais, Paraúna, no Goiás, o Thalisson nos mandando bom dia, o Leandro também, Santo Anastácio, São Paulo, Juti, Mato Grosso do Sul, Manuel Ribas, no Paraná, Porto Nacional, Tocantins, Uruçuí, no Piauí, terra do seu Altair Fianco, Cesarina, Goiás, Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, chovendo 150 milímetros, coisa boa, né? O Rona Mazzi Filho. Mercado do boi. Vamos falar sobre o boi, tem informações importantes. Informação importante ontem também coletada com o Alcides Torres, analista de mercado, diretor da Scott Consultoria, fundador da Scott Consultoria. Mogi das Cruzes, São Paulo. Vender ou não a soja? Aí é pergunta boa, né? Pessoal, como eu sempre falo, né? Eu não sou analista de mercado ou consultora de mercado.
minha sugestão, tá? Tenha ao seu lado um profissional de confiança para te responder essa pergunta a qualquer momento que ela precise ser feita, tá? Por quê? Porque é dessa forma que você vai ali fazer esse plano comercial e entender quais são os melhores momentos, tá? O que eu vou fazer? Vou tentar vamos lá. Vou tratar de trazer aqui um material detalhado para vocês com essas visões de alguns analistas de mercado sobre vender ou não soja nesse momento, tá bom? Vou trabalhar nessa situação. O Demas falando aqui, né? Tensão pré-sexta-feira, mais ou menos por aí. Bom dia, Central do Milho, Arame, no Maranhão. Bom dia, pessoal do Agro no Momento. Mercado do boi, como vai ficar? Vamos falar sobre ele. Dona Eliana, bom dia. Qual a perspectiva sobre o mercado de defensivos? Vamos falar sobre ele. Paracatu, Minas Gerais, o Vitor. Soja tem perspectiva de alta ainda? Já respondi, né? Comentei. Obrigada pela pergunta, viu, Patrick? O pessoal aqui nos mandando bom dia, o Tramontini, o José, a Karine, o Gustavo. Tem alguma notícia para os suinocultores independentes de Santa Catarina? Vou pedir para a Letícia me mandar umas informações aqui, viu, Valdirene? E já te respondo, tá? Dólar caindo, não estou vendo petróleo e fertilizantes caindo. O dólar não está atrelado? Excelente pergunta, Wesley. Sim, há uma conexão, mas o petróleo não vai cair agora por causa do dólar, tá? E os fertilizantes também não, nem tampouco os defensivos. Por quê? Porque eles fundamentalmente ainda têm fatores que suportam essas altas. Principalmente a questão da guerra, né? E para petróleo e fertilizantes são dois mercados que estão no centro dessas discussões. Não há no horizonte fatores que venham a pressionar os preços dos fertilizantes. Eles podem corrigir um pouquinho, mas como lá fora eles estão muito altos, né? As referências em dólares estão elevadíssimas, essa baixa do câmbio ela vai ser insuficiente para promover uma queda muito forte por aqui. Então, fundamentalmente falando, o petróleo e os fertilizantes ainda têm espaço para seguirem em patamares elevados, tá? Como eu falei, pode haver uma pequena correção, tá? Mas não vai ser nada muito agressivo. Por quê? Porque lá fora está tudo muito alto, a matéria-prima está escassa, a oferta está muito apertada, a logística está comprometida e a demanda está maior, tá? Vamos lá. Dona Neuza, bom dia, hein? Bom dia, Carla. Tudo bem? Como é que tá o aumento da soja para essa semana? O Márcio de Curitibano, Santa Catarina. Acho que te respondi, né, Márcio? Com essas informações aqui sobre o mercado da soja. A Bia, bom dia, Carla. Alguma notícia do mercado de KCL no mundo? Bia, olha só, acabei de comentar sobre os fertilizantes e para o KCL não é diferente. Essa semana o KCL bateu máxima histórica, né? Foi o maior preço já registrado, negócios rodando ali na casa de $1.050 por tonelada. Os patamares, os preços dos fertilizantes estão rompendo patamares ali de 2008, 2009, que foram as máximas até agora, e eles vão continuar subindo, tá, Bia? Houve uma preocupação no início da semana com aquela greve da Canadian Pacific Railway, que é a principal ferrovia canadense, e que deu ali uma preocupação maior. Por quê? Porque tinha essa sinalização de dificuldade logística para o KCL canadense, que hoje passa a ser o nosso principal fornecedor em função da logística fechada lá no leste europeu. Então, o que acontece? Essa greve durou 2 dias e as coisas voltaram já a funcionar com normalidade. Mas, como eu falei, diante dos fundamentos impostos para os fertilizantes, incluindo o KCL, e o KCL é onde está acesa a maior luz de alerta, né? Por conta da oferta apertada, por conta de tudo isso, de um aumento de demanda, a gente tem ali preços ainda muito elevados, tá? Bom dia, sou de São João do Iva, Paraná. Bom dia. Alguma posição sobre o sorgo? Nos pergunta o Inácio. Não tem, mas vamos buscar, tá? E os fertilizantes, o Arideu, né, perguntou. Respondi, né, Arideu? Gostaria de dar notícias melhores, mas infelizmente não tenho, tá? E sobre os fertilizantes, aliás, vou pedir para a Letícia já colocar para vocês na tela
o novo episódio do podcast Conversa de Cerca, que ontem recebeu Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. E diferente do que nós sempre fazemos aqui com o Jefferson, que é tratar de entender os preços naquele momento, a tendência para o mercado e tudo mais, nós fomos entender a importância histórica e as perspectivas para os fertilizantes. Quando é que começou? Vocês sabem, né? O fertilizante foi uma das revoluções do século XX, se não a grande revolução do século XX, a possibilidade ali de sintetizar a amônia, né? E o Jefferson fala uma coisa muito, muito interessante nesse podcast, que é o seguinte: o nitrogênio, ele pode fazer de pão a bomba, né? E quando isso foi descoberto, sintetizado e começado a colocar ali na agricultura e garantir um aumento de produtividade e um aumento da oferta de alimentos, foi uma revolução no mundo, né? Então, nunca se discutiu tanto o fertilizante quanto agora, a importância histórica, o contexto em que tudo isso se desenhou e como o Brasil, tendo crescido tanto a sua produção, não cresceu tanto a sua produção de fertilizantes. Então, todo esse contexto está colocado nesse novo episódio do Conversa de Cerca, que está muito incrível, modéstia à parte, com o Jefferson Souza, tá? Vale a pena você recuperar esse episódio do Conversa de Cerca para entender essa situação, tá? Continuando aqui nos nossos comentários, o Luiz Nascimento de Carazinho, no Rio Grande do Sul, São Gabriel, no Rio Grande do Sul, a Bruna nos mandando bom dia, o Rodolfo de Itapororoca, na Paraíba, o Cleomar de Caiapônia, no Goiás, o Fernando nos mandando bom dia por aqui, o Claelderson, bom dia, expectativa do mercado do arroz, vamos trazer. E o pessoal aqui agradecendo pelas respostas, né? Eu que agradeço demais pelas perguntas, senhoras e senhores. Tem uma coisa boa do dia é o quê? Dividir minhas manhãs com vocês. Gosto demais da conta, tá? Vamos ver aqui os nossos comentários pelo YouTube também, né? Estamos aí já caminhando para o finalzinho do nosso Bom Dia Agronegócio hoje. Cheio de notícias, né? Cheio de informação boa, graças a Deus. Bem apuradas, certo? Bom, vamos lá. O Kleber, bom dia. Com o possível acordo e terminando a guerra, o mercado da soja poderá recuar muito ou tem outros fatores sustentando esses valores? Kleber, para a soja nós temos outros fatores sustentando esses valores, tá? Outros fatores sustentando esses preços. Mas claro que se a gente tiver um recuo muito agressivo das commodities todas, a soja pode ir na carona, tá? Depois ela pode ter essa queda pontual e depois ela se recuperar. Mas caso a guerra termine, a gente chega a um acordo, os mercados vão sentir inevitavelmente, tá? O Matheus Vieira, de Patos de Minas, como é que está o mercado do frango de corte e qual a expectativa? Pessoal, o mercado de frango, o mercado de suinocultores integrados ou independentes, ele ainda está nessa situação de muita preocupação com os custos de produção. Preços do farelo altos, preços do milho altos, e esses custos estrangulando as margens ainda é uma principal preocupação. Mas, segundo a Letícia, inclusive, já nos trouxe aqui nos comentários, à primeira vista, há uma recuperação de preço obtida pelo frango vivo nos primeiros 16 dias úteis de negócios de março, sendo suficiente para repor as perdas acumuladas pelo setor, permitindo até, pelo ritmo observado, acompanhar a evolução de preços do milho, que é a principal matéria-prima do frango. Então, a gente tem essa recuperação, apesar dos custos altos, tá? Então, estamos ali de olho nessa situação toda. Olha só o que diz a Letícia ainda. A grande diferença surge ao se colocarem frente a frente os preços atuais com aqueles vigentes há 3 anos, ou seja, em março de 2019, quando a gente estava registrando algumas máximas dos mercados, né? Então, nós tivemos uma correção de cerca de 75% nesses últimos 3 anos para os preços do frango, tá? Claro que por isso, né, nesses 36 meses, nós passamos pela pandemia, uma baixa drástica do poder de compra do brasileiro, do consumidor, e naturalmente de uma demanda menor pelo consumo de alimentos, e proteínas estão ali na lista dessas coisas que a gente tira primeiro, porque são itens mais caros, né? Então, é isso. O Davi Navarro, o que afeta o mercado de óleos, derivados da soja, mais girassol, mais milho, quando cai Chicago, mas sobe em Dalian, na China? Davi, os estoques de óleo na China estão baixos e os estoques globais de óleo estão
muito apertados. Estoques de óleo de canola, de palma, de girassol. O girassol está parado com o fechamento da logística lá na Ucrânia, né? Os 18 portos ucranianos seguem fechados. Óleo de soja, todos os óleos, eles estão com estoques bem apertadinhos. Então, assim, nós temos essa volatilidade, Chicago e naturalmente, os mercados futuros em outros pontos, como na Europa ou na Bolsa de Dalian na China. Então, essas volatilidades, essas correções, esses ajustes, eles vão acontecer, né? Mas eles vão acontecer diante dessas perspectivas todas de uma situação de estoques ainda baixos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as baixas são pontuais, mas há um espaço para uma recuperação dessas cotações. Inclusive, nessa manhã de quinta-feira, a Agriinvest nos traz também uma informação importante, seguindo essa questão do mercado de óleos vegetais e de biodiesel naturalmente. A União Europeia também estuda reduções dos mandatórios de mistura de biodiesel. Além do preço alto dos óleos vegetais, as processadoras estão enfrentando a falta do gás natural para tocar a operação. O resultado, o esmagamento está caindo e a necessidade de importação de óleos e de biodiesel é maior. O impacto de uma redução nos mandatórios será a própria redução da demanda por óleos, mas vai acabar reduzindo a produção interna de farelo. E é importante lembrar que a União Europeia é a maior importadora de farelo e óleo de soja da América do Sul, tá? É um dos nossos principais clientes. E lembrando que nos Estados Unidos a pressão para a redução dos mandatórios também existe. Enquanto isso, há essa baixa, né, dos estoques lá na China, como eu falei, e isso ajuda, então, a não só a melhorar as margens de esmagamento, né, porque os preços sobem, mas vai fazendo aí esse equilíbrio no mercado. Então, parte dessas baixas observadas em Chicago hoje se dá pelo petróleo em queda e por essas possibilidades de redução de mandatório na Europa e nos Estados Unidos, tá certo? Aqui no Brasil, os preços do óleo continuam elevados, tá? Assim como os preços do farelo, mas também passaram por certa redução. Olha o que diz a Agriinvest, abre aspas. Os estoques de soja, farelo e óleo de soja na China estão em níveis críticos. O basis do farelo em Dalian, que é o prêmio ou a diferença entre o mercado físico, spot e bolsa, continua subindo, atingindo níveis recordes. Quanto mais os bases sobem, maior é a confirmação da falta de produto. Os bases do óleo também estão muito altos. A Sinograin vai leiloar óleo de canola nesta semana, tá? Então, Davi, acho que assim eu consigo responder a sua pergunta, né? Sobre os impactos aí para os óleos, tá? Eu vou fazer uma matéria também detalhada aí sobre os óleos vegetais, tá, pessoal? E aí logo já vai estar disponível para vocês no Notícias Agrícolas. Falei, né, respondi já o Diego Negrão sobre o mercado da soja. O Thiago, Carla, vê mercado de milho para nós aí. Comentei o mercado de milho hoje, foi o primeiro que eu comentei, Thiago. E você me perguntou se pode ter mais alta, né? Bom, o que acontece, né? O mercado de milho tá no plantio da segunda safra, colheita da primeira, dólar em queda. Então, nesse momento, está um pouco pressionado. Precisamos entender como é que vai ser a demanda pelo nosso produto, interna e para exportação, tá? E como a safrinha vai se desenvolver. Devemos ter um laninha correndo aí nos próximos 3 meses, confirmação de persistência desse laninha durante o nosso outono. Devemos entrar numa fase de mudança a partir do outono, começo do inverno, e aí a gente tem que entender quais serão os impactos para a segunda safra de milho. Aí a gente vai entender melhor, Thiago, como é que os preços vão se comportar, mas eles ainda estão em patamares elevados, tá? O Lucas, bom dia. O canal poderia buscar mais informações sobre a ajuda oficial do governo em relação à seca no sul. Bancos alegam não terem recebido nenhuma orientação. O plano safra segue trancado sem dinheiro. Deixa comigo, Lucas. A gente tem dado sempre as informações oficiais aqui do Ministério da Agricultura, dos bancos, inclusive, das agências de notícias, mas vamos levar essa pauta para os nossos repórteres e vamos entender então por que os bancos aí no sul, principalmente, não receberam as orientações necessárias para atender vocês que foram afetados pela pior seca
em mais de 100 anos, né? Então estamos de olho, tá? Pode deixar que a gente vai trazer essa apuração para ti. O Fabrício, bom dia a todos, e o Rafael Lima, da AgroPrime Rio Verde, Goiás. O cenário do milho é de queda no curto prazo? Por aqui os preços disponíveis estão em queda. Acabei de responder, né, Rafa? Você sempre com a gente, né? Muito obrigada, inclusive, pela audiência, viu? Muita gentileza de vocês. Suinocultura independente, Valdirene, alô, presta atenção, ó. Suinocultura independente em queda de forma generalizada, não só em Santa Catarina, está programado para o dia 29 um manifesto no estado em que serão doados cortes de carne suína em protesto à situação de penúria do setor. Há um excesso de oferta, pressão dos preços para o animal vivo e altos custos de produção, o que faz com que o suinocultor trabalhe no prejuízo. Foi mais ou menos esse resuminho que eu te dei, né, Valdirene? Então, atenção, que dia 29 tem um manifesto no estado doando cortes de carne suína à população em protesto a essa situação de penúria. Por que essa situação de penúria? Porque há uma dificuldade com os custos de produção completamente elevados, tá? Pessoal, agora são 9 horas e 39 minutos pelo horário oficial de Brasília. O Cleomar me perguntou aqui como é que estão os estoques de soja na China. Comentei, níveis críticos para soja, farelo e óleo, tá? Bem baixinhos. E a China, ela vem comprando, tá, moçada? Ela vem comprando, um pouco mais cautelosa, aproveitando os dias de baixa no mercado. Vamos ver se o USDA nos traz algum reporte hoje de compras, né? Mas é aquilo, né? Da mão para a boca, entende o mercado como ninguém, tá bem coberta aí para os próximos meses. A China, senhoras e senhores, nada surpreende quando vem da China. Ninguém joga melhor esse jogo do que os chineses, certo? É isso. Bom, mercado do boi gordo, hein? Me pediram bastante hoje, tem algumas informações aqui importantes. Vou começar com a entrevista de ontem com o Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria, um dos maiores conhecedores da pecuária brasileira. Bota na tela, Letícia, bota na tela a entrevista do Scott ou do Alcides, que é, como eu falei, um grande representante desse mercado, grande conhecedor, e a gente vai falar sobre essa entrevista do Alcides, que foi excelente, muito completa, como sempre, o Alex conduzindo de forma brilhante, o Alex que é um grande conhecedor também do mercado pecuário, né? Aumento na oferta de animais tende a pressionar pontualmente as cotações da arroba do boi, mas média anual deve seguir elevada, segundo afirma a Scott Consultoria, tá? Mais informações do Alcides: China alega maior controle sanitário contra a Covid para suspender a exportação de carne bovina, mas a intenção é negociar preços, segundo o Alcides Torres, tá? Então nós temos essa situação, abre aspas para o Alcides. A oferta de animais está mais elevada devido ao fim da estação de monta, na qual esse cenário foi mais agravado com o fim da estiagem. Podemos ter outro momento de pico de aumento de oferta de animais em maio, em que os pastos começam a ficar mais degradados. E hoje, o CPEA também já nos trouxe algumas informações que eu vou dividir com vocês. Olha só, os preços da arroba do boi gordo no mercado paulista continuam operando acima dos da carne, carcaça casada bovina, negociada no atacado da Grande São Paulo, de acordo com informações do CPEA. Esse cenário está atrelado especialmente à demanda internacional aquecida e à baixa oferta de animais, que nesse momento se mostra dessa forma para abate. Em relação à carne, a reduzida disponibilidade de boi gordo até sustenta os preços da proteína, mas a demanda brasileira pela carne, bastante fragilizada pelo contexto econômico, impede que a carcaça casada bovina volte a ser comercializada acima dos patamares observados para o animal para abate, tá? Então, essas são as informações sobre o mercado do boi gordo. E também, pela Scott Consultoria, o que nos informa a consultoria pela Amanda Sokoff, tá? Sokokoff. É isso, Skokoff. Na primeira quinzena de março, o mercado da carne desossada, no mercado da carne desossada, observamos negociações mais travadas,
com atacado e varejo trabalhando com margens apertadas. Para a segunda quinzena, devemos observar um mercado mais calmo, que é justamente esse quadro que o CPEA acaba de detalhar. O contexto econômico ainda limita a demanda interna por carne bovina, né? E é por isso que a gente vê margens mais apertadinhas e essa dificuldade de repassar os preços, né? Então, é esse o quadro que nós estamos observando aí para o mercado de boi gordo e o mercado de carne, tá? O Ari Bruel. E os preços dos fertilizantes que estão um absurdo, né? Pelo amor de Deus, estão pela hora da morte. Mas tem fundamento para isso. Eu falei bastante sobre isso, tá? Falei bastante sobre o mercado de fertilizantes, é só voltar um pouquinho ou já conferir a íntegra do Bom Dia Agronegócio que estará disponível para você no Notícias Agrícolas, no YouTube e também no feed aqui do nosso Instagram, tá? No YouTube, no Notícias Agrícolas Oficial, tem uma playlist só com todas as edições do Bom Dia Agronegócio, ok? Qual a previsão para a arroba da vaca para as próximas semanas? Vou buscar saber, tá? Vou buscar saber e divido com vocês por aqui. Existe a possibilidade do dólar subir por esses dias? Flávio, o dólar está completamente volátil e há uma pressão bastante consistente agora sobre o mercado. Precisamos entender quais serão as notícias que a gente ainda vai receber, né? Então, é difícil dizer, tá? Mas a gente já tá também planejando aqui uma entrevista sobre o mercado cambial para responder todas essas perguntas que começam a surgir num momento como esse, num momento tão delicado como esse, né? Estamos acompanhando, estamos de olho, tá? Pessoal, 9 horas e 45 minutos pelo horário oficial de Brasília. No destaque da agenda dessa quinta-feira, não se esqueça que já às 10h30, horário de Brasília, tem um novo boletim semanal de vendas para exportação do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, números que têm sido importantes de acompanhar diante de uma demanda um pouco melhor para os produtos americanos, dada a quebra aqui na safra da América do Sul, né? O Davi, vocês são 1000, parabéns pelo belíssimo trabalho de informações. Obrigada, Davi, contamos sempre com a tua presença. Bom, olha só as notícias que já são destaque na manhã dessa quinta-feira. Cenário da ferrugem na safra 21-22 foi de baixo impacto, mas o produtor não pode descuidar. Milho segue desvalorizado na B3, enquanto o dólar ainda recua nessa quinta-feira. Mercados de soja, milho, café e açúcar já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas. Já tá chegando informação do trigo, tá? CPEA, altas de grãos, pecuária e HF influenciam avanço do IPA, CPEA, índices de preços pagos ao produtor, tá? Suínos pelo CPEA, apesar de reação, o poder de compra do suinocultor é o pior para o mês. Atividade empresarial da zona do euro cresce mais que o esperado em março. Café arábica abre com altas técnicas em Nova York e Conilon tem estabilidade na Bolsa de Londres. Estados Unidos restabelecem 352 exclusões de tarifas de produtos da China. Biden chega à Europa para a cúpula sobre guerra, OTAN irá reforçar flanco leste. Hoje tem reunião da OTAN, tem reunião da ONU, tem reunião do G7, tem um monte de reuniões, tá? E tudo para tratar do conflito, naturalmente, Rússia e Ucrânia, estamos acompanhando. Agricultores dos Estados Unidos pedem para cultivar áreas protegidas ante risco de oferta da Ucrânia. O que vai acontecer, hein? Essa informação é boa. Olha, grupos agrícolas estão pedindo ao USDA que conceda habilitação para plantio em áreas reservadas para conservação, no intuito de ajudar a preencher a ausência de milho, trigo e óleo de girassol ucranianos em meio à invasão russa do país. Aí eu quero ver. Se os americanos forem plantar em terra protegida, aí eu quero ver, senhoras e senhores. Em uma carta ao secretário da Agricultura dos Estados Unidos, Tom Vilsack, 7 organizações que representam agricultores, produtores de ração, exportadores de grãos, usinas, padeiros e processadores de oleaginosas pediram ao USDA para dar flexibilidade no plantio sem penalidade de culturas em 4 milhões de acres de terras agrícolas de primeira linha, atualmente inscritas no Programa de Reserva de Conservação da Agência de Serviços Agrícolas. O programa paga aos agricultores pela terra ociosa por um período de 10 anos. A carta diz: ainda não está claro se os agricultores ucranianos poderão plantar com segurança nesta primavera. O tempo é essencial. A janela de plantio dos Estados Unidos já se abriu.
Vamos ver, vamos acompanhar. Pauta interessante para essa manhã de quinta-feira, hein, senhoras e senhores? Vamos acompanhar. Bom, 9h48 pelo horário oficial de Brasília. Eu fico por aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio dessa quinta-feira e a gente volta a se encontrar amanhã, tá certo? Bom dia para você, bom trabalho. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.